Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça e a partir desse momento você acompanha também imagens ao vivo no YouTube da Rádio e TV Justiça. Entre lá e nos acompanhe. 8h34. Revista Justiça. Debate. O tema do debate será a proteção de dados e a sua importância para as empresas. Na era digital, os dados se tornaram o ativo mais valioso das empresas, mas com grandes poderes vêm também as grandes responsabilidades. Então vamos entrar no universo da proteção de dados e a sua inquestionável importância para as empresas com os nossos convidados. Começa apresentando o mestre em Direito, professor universitário, especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, Rafael Fabem. Doutor Rafael, bem-vindo aos estúdios da Rádio Justiça. Bom dia. Obrigado, Sérgio. Bom dia. Um prazer falar com seus ouvintes e com os espectadores da Rádio Justiça. Também está conosco ela, que é pós-graduanda, especialista em Direito Digital, Compliance e Proteção de Dados, Giane Francina Rosa. Doutora Giane, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Sérgio. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Também está conosco o mestre em Direito, professor universitário, especialista em Direito Empresarial e Societário, Luiz Otávio Benedito. Seja bem-vindo, doutor Luiz Otávio. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Luiz. Quero também dar bom dia aos ouvintes, espectadores. É uma satisfação estar num programa tão importante aí para o mundo jurídico. Espero que consigamos passar aí com bastante êxito as informações de proteção de dados, que tem sido muito importante. Proteção de dados, Dr. Rafael Fabem, vamos fazer uma retrospectiva sobre como a proteção de dados vem crescendo, os cuidados, a importância dela no dia a dia das empresas? Vamos lá. O Brasil ele tem há alguns anos adotado uma postura bastante interessante no que diz respeito à proteção de dados, sobretudo levando em consideração o movimento que surgiu na Europa. Os países do continente europeu, sobretudo os países que compõem a União Europeia, já há mais de 2 décadas, enfim, entendendo a importância da proteção de dados, realizaram movimentos no sentido de entender não só que esse valioso ativo, como você mencionou, deveria ser protegido, mas também que ele deveria ser protegido em uma escala internacional, em uma escala global. Diversas diretivas, diversas convenções, enfim, foram realizadas e em um dado momento chegou-se ao ponto de criarem, da efetiva criação de um regulamento europeu de proteção de dados. Esse regulamento europeu observado por todos os países da União Europeia. Em que ano isso? Isso em 2016. Veja, durante mais de 20 anos trabalhou-se essa questão da proteção de dados para somente em 2016 criarem esse regulamento europeu. E esse regulamento europeu acabou serve hoje como um farol para todos os demais países do mundo. Afinal de contas, ele exige que todos os países que demandam ou que têm algum tipo de relacionamento com cidadãos europeus que integrem, ou com países que integrem a União Europeia, tenham legislações protetivas dos dados pessoais. Não por acaso, o Brasil, após a entrada em vigor desse regulamento europeu, também acabou criando a sua própria legislação, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, em 2018. Então veja, nós temos aí um caminho de mais de 20 anos para que hoje nós tivéssemos efetivamente enraizado essa cultura. 2016, a iniciativa europeia, depois 2018, a LGPD. Eu pergunto para a senhora, doutora Giane, ficou algo faltando nessa transição da Europa para o Brasil, na sua opinião? Sim. Note que o Dr. Rafael, ele mencionou que veio de um histórico de mais de 20 anos de cultura de proteção de dados na União Europeia. Não é o caso no Brasil. No Brasil, a LGPD, ela chegou recentemente, em 2018, porém, ainda é algo que está sendo construído culturalmente aqui no Brasil. Sim. E isso causa grande impacto, principalmente quando a gente trata da importância. Porque num país, todos os países da União Europeia, eles já tinham essa dimensão de como era importante estar em conformidade, se adequar, visar a proteção de dados. Aqui no Brasil, não, ainda estamos caminhando em passos lentos. E para o senhor, doutor, o que o senhor pode dizer para nós, doutor Luiz Otávio, sobre
essa transição entre o europeu e o brasileiro? O que eu percebo é que, na realidade, sempre quando a gente conversa sobre proteção de dados e empresa em si, a gente tem que voltar atrás sobre a cultura do empresário brasileiro, que ela é um pouco diferente do empresário europeu, enfim, em outras partes do mundo. O brasileiro, grande parte dos empresários, enfim, como a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para tratar de dados pessoais, e principalmente em relação a empresas que tratam os dados pessoais, né, a gente tem uma cultura do empresário que ele busca mais sobreviver. Grande parte, salvo engano, 92%, 93% das empresas do Brasil são microempresas, então são empresas familiares, então empresas que buscam mais sobrevivência do que investimentos, né? E o investimento da Lei Geral de Proteção de Dados acaba ficando no segundo plano, no terceiro plano e às vezes nem é colocado em plano, né? Então a gente vê que a cultura do empresário brasileiro dificulta para a evolução e para o êxito da Lei Geral de Proteção de Dados aqui. A gente consegue perceber que mesmo sendo uma lei, ou seja, está imposta, até mesmo para órgãos públicos, enfim, mas mesmo sendo uma lei em vigência, muitas das empresas, o Dr. Rafael com mais exatidão consegue especificar até a quantidade com base nos últimos levantamentos, que são empresas que iniciaram, nem terminaram o plano, a adequação completa de a Lei Geral de Proteção de Dados. Por favor, doutor Rafael, traga os números. Nós temos, Sérgio, até 2022, um percentual de 84% de empresas que não estavam em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados ou que desconheciam. Então, veja, é um levantamento que mostra duas vertentes. Várias empresas, um percentual, enfim, considerável, conhecia a Lei Geral de Proteção de Dados e simplesmente não a colocava em prática, por uma série de questões, como bem ponderou o Dr. Luiz Otávio. E uma grande quantidade, um alto percentual também desconhecia a lei. Então, veja, o não estar em conformidade, ele pode se dar pelo fato de um empresário desconhecer, olha, não sei que lei é essa, enfim, por que eu vou correr atrás de algo que eu não conheço? Ou então, conheço, porém, não é o meu objetivo nesse momento, eu não tenho orçamento nesse momento, enfim. Ou, muitas das vezes, a própria ideia de quando eu sofrer algum tipo de fiscalização, quando eu tiver algum tipo de demanda, eu busco iniciar esse processo de conformidade. Mas é um número bastante elevado. De 2022 para cá, que naturalmente nós não temos números atuais, mas de 2022 para cá, eu ousaria chutar que esse número se reduziu aí talvez em 10%. Então, de 84% talvez para 74%, 70% de empresas em não conformidade. Quando nós colocamos isso, nós estamos colocando todos os players. Então, nós estamos colocando empresas privadas e nós estamos colocando também os órgãos públicos, que também demandam essa conformidade. Aliás, só a título de informação, as empresas andam de forma muito mais acelerada no processo, as privadas, no processo de conformidade do que efetivamente os órgãos públicos. Mas são dados que nos chamam bastante a atenção exatamente pelo tamanho do volume de empresas que ainda não iniciaram esse projeto. Pois não. Fazendo um adendo na fala do Dr. Rafael, é muito interessante a gente falar também desses dados em relação às empresas do setor privado, porque as multinacionais, as empresas maiores, elas já estão adequadas. Isso vocês podem verificar, porque as empresas de fora, elas pedem que estejam em conformidade, senão não fecham contrato com as empresas aqui no Brasil. Sim. E o que acontece? Ocorre uma cadeia. As empresas maiores estão adequadas e quando elas precisam fechar um contrato com as outras empresas, sejam elas de médio ou pequeno porte, elas também precisam mostrar ali o que elas têm em nível de conformidade com a LGPD. Então, o que a gente espera? Também ousaria dizer que futuramente as empresas, elas, além de ser coagidas também, tendo em vista a punição que receberão por não estarem em conformidade, é a questão também de que elas vão ser solicitadas pelas outras empresas, senão elas não vão conseguir fechar contratos.
E esse é um ponto importante. No setor público, eles já estão sendo também fiscalizados pelo Tribunal de Contas. Isso conta muito porque todo ano o tribunal ele pede um relatório. E agora, uma dessas questões no relatório é sobre o nível de adequação e conformidade com a LGPD. Sim. Então, acabam que eles são obrigados a procurarem, pelo menos já começarem o projeto de adequação. É interessante, né? Essa informação que a doutora nos traz, a doutora Giane. As grandes já estão prontas, mas e as outras? São obrigadas também, as pequenas empresas, microempresas, empresas individuais? O que o senhor pode dizer para nós? Na realidade, essa questão da cadeia, ela de fato é muito importante. Ela, no Brasil, como dito, né, a cultura do empresário, ele só efetiva algum processo enfim, algum processo legal quando ele é cobrado, fiscalizado, multado, né? E essa questão das próprias empresas condicionar a contratação de outros fornecedores à adequação da LGPD fez com que diversas empresas pequenas buscassem, não por causa da lei, porque, como dito, em grande parte dos casos desconhecem, mas quando foram instados para fins de contratação, principalmente fornecedores, eu me recordo que logo após a lei, né, a entrada de vigência da lei, que teve ainda, enfim, um prazo para adequação, as grandes instituições, principalmente instituições financeiras, hospitais, eles colocaram como condição para contratar fornecedores a adequação. Não tinha jeito, né? E foi nesse sentido em que a gente vê que foi buscado, né? Então a cultura se deu pela obrigação e não só simplesmente pela existência da lei, né? Em relação à questão da obrigatoriedade, o Dr. Rafael recentemente teve uma alteração, uma nota pela NPD que fala sobre microempresa, né? Sim. Isso. Nós tivemos uma resolução, porque veja, a LGPD ela se aplica a todas as empresas, de forma, quando entrou em vigor, de forma indistinta. Então, independentemente do porte da sua empresa, ela precisava ter, aspas, o mesmo nível de conformidade que o porte de uma grande empresa, de um grande grupo econômico. Isso, naturalmente, não é possível, seja do ponto de vista financeiro, por parte dessas pequenas empresas, seja do ponto de vista de necessidade. Veja, eu posso ter uma pequena empresa que lida com uma pequena quantidade de dados, não existe compartilhamento, enfim, eu teria que adotar uma série de medidas impostas a grandes empresas que lidam com uma quantidade infinitamente superior de dados pessoais. Isso não seria lógico e era uma das grandes críticas feitas por nós, né, que lidamos com a parte de proteção de dados, ao texto da lei. Como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela tem autonomia técnica e decisória, ou seja, ela vai e emite pareceres e ela também toma todas as suas decisões, ela emitiu uma resolução. E essa resolução número 2, ela trata exatamente do tratamento de dados pessoais por microempresas ou empresas de pequeno porte. E ela estabelece uma série de, eu não digo uma flexibilização, mas ela estabelece uma série de novas diretrizes que, de certa forma, fazem com que essas empresas possam estar em conformidade ou demonstrarem a sua conformidade em um nível de exigência não tão robusto quanto as grandes empresas. Então, você tem aí uma série de questões, por exemplo, indicação do encarregado de proteção de dados, que é obrigatório para empresas que não se enquadram nesse perfil. O encarregado de proteção de dados, só para informação, é um elo de ligação entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o titular de dados, né, que somos nós, e a empresa, né, controladora desses funcionário? dados. Ele pode ser tanto um funcionário do quadro, como pode ser uma empresa, pessoa jurídica mesmo, terceirizada para a realização desse tipo de atividade. O contador também pode oferecer isso? Na verdade, a lei exige, Sérgio, que a pessoa tenha um conhecimento multidisciplinar. Então, para que você seja, tanto pessoa física quanto a empresa, atue como encarregado, ela demanda a demonstração, não que se exija demonstrar de forma documental, mas a lei diz, a figura do encarregado ela deve ter um conhecimento multidisciplinar. Então, não adianta, um exemplo, tá?
que o encarregado tenha, por exemplo, somente o conhecimento jurídico. Se ele não tiver conhecimento na área de tecnologia e segurança da informação, ele deixará essa empresa descoberta em uma seara, na mesma vertente. Não adianta que o encarregado tenha somente o conhecimento em tecnologia, segurança da informação, etc., se ele não conhece questões jurídicas afetas à proteção de dados. Ele também deixará a empresa descoberta nessa questão. Então, o importante e a orientação da lei e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é que seja uma pessoa física / empresa, né, também, que tenha o domínio da matéria proteção de dados em todas as suas vertentes, tecnologia, segurança da informação, cibersegurança, enfim, para o caso de, em qualquer situação envolvendo uma demanda nesse sentido, a pessoa tem condições de estancar o problema e de resolver aquela questão. E só finalizando a minha fala sobre essa mudança no que diz respeito às micro e pequenas empresas, isso nós acreditávamos naquele momento que seria algo a ensejar que elas tivessem um movimento positivo nessa questão de conformidade. Ora, já que eu não tenho mais tantos requisitos a serem seguidos, eu posso estar em conformidade agora porque o meu investimento naturalmente será menor. Infelizmente, esse movimento ainda não aconteceu, né? Nós esperamos que aconteça, né? Então, explica melhor para a gente, doutora Giane. O microempresário precisa ter esse profissional ou não? Olha, apesar da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela ter facilitado com essa resolução, essa instrução, a questão do encarregado de dados, nós, como atuando na área, a gente acredita que é um profissional extremamente necessário. Por quê? O encarregado de dados, ele é o profissional que vai movimentar a empresa com o título de governança, né, que é um dos pilares do projeto de adequação, também a LGPD. Ele é necessário porque é ele que vai espalhar a cultura de proteção de dados. Então, ele que vai ser a pessoa responsável para falar, olha, precisamos atualizar nossas políticas, precisamos verificar quais setores estão com nível de cibersegurança, por exemplo, em nível desatualizado. É ele que vai estar sempre impulsionando toda a parte de proteção de dados. Ainda, a LGPD, ela é uma lei recente. Então, o tempo todo estão ocorrendo mudanças. E essas mudanças, é esse profissional que será responsável por acompanhar e atualizar as empresas. Por isso que seria interessante, sim, esse profissional. É muito esse ponto da adequação da LGPD é um ponto muito importante, porque muito se pergunta, né? Como eu disse, grande parte das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas, microempresa ou empresas de pequeno porte, né? E como que você, Sérgio, fala pro rapaz do camelô que vende camiseta e buscou a formalização, abriu o CNPJ, foi na junta comercial, falar para ele que ele tem que pagar um outro profissional para fazer o tratamento dos dados da empresa dele. Ele vai falar assim... O senhor chegou no ponto exato que eu queria chegar. Ele vai falar, que dados? Eu sei o nome do Zé que compra a camiseta aqui. Né? Aí você vai chegar então no padeiro, na padaria, que tem um rapazinho lá que faz o pão lá, que atende o que serve. Né? E eu vou como que eu vou contratar um profissional, o encarregado, né? Tido como DPO fora do país, mas aqui como encarregado, como eu vou contratar uma empresa, uma pessoa para para ensejar, mudar a cultura de tratamento de dados dentro da minha empresa? Eu imagino que eles tenham sim dados de funcionários, pega cartão, né, imagens no sistema de câmera, né, tem sim dados e ele não pode simplesmente vazar por aí, né? Só que como que você exige, né? E esse que eu acho que é um ponto muito delicado, principalmente porque depois que a NPD trouxe essa resolução, você obrigar o brasileiro a fazer isso, né? Ou você colocar na cabeça do empresário em que ele vai ter mais um gasto com essa situação. Então, essa é tido sempre nos debates, essa obrigatoriedade em relação a
essas pessoas, né? O que de fato a gente consegue concluir disso é que essa flexibilização da NPD é justamente porque esses empresários, eles de fato têm uma menor quantidade de tratamento de dados e dados menos, não sei se existe esse termo, menos sensíveis. Né? Do que, por exemplo, como eu dito, um hospital, uma clínica, mas acho que o Dr. Rafael ele pode trazer para a gente, eu jogo sempre para o Rafael porque é o nosso especialista mor lá, né? Enfim, ele pode trazer mais um comentário em relação a isso. Nós temos, Sérgio, e essas colocações, né, da doutora Giane e do Dr. Luiz Otávio, elas são extremamente pertinentes. Por quê? Porque quando se faz uma análise, né, das empresas, enfim, e dos dados que elas tratam, veja, eu posso ter uma empresa que tem operações B2C, ou seja, uma empresa que vende para o consumidor. Então, eu tenho os dados dos meus consumidores ali. Se eu tenho os dados dos meus consumidores, eu naturalmente preciso estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas imaginemos que seja uma empresa que tem operações B2B, ou seja, operações entre empresas. Não se tem ali um consumidor. É uma empresa vendendo para outra, enfim, e eu tenho ali também uma série de dados pessoais que são compartilhados, informados, enfim. O foco, creio eu, da Autoridade Nacional com essa resolução é exatamente dizer o seguinte: olha, eu não posso colocar no mesmo, aspas, balaio as empresas que lidam com uma quantidade infinita de dados, com uma quantidade gigantesca, que compartilham, que têm parceiros comerciais que têm acesso a essas informações, enfim, que tem uma série de dados sensíveis, né, só para que o nosso ouvinte se contextualize. O dado sensível pela Lei Geral de Proteção de Dados, ele é todo aquele dado que, quando exposto, pode colocar a pessoa, o titular de dados, em uma situação de discriminação. E a lei ela é muito clara em trazer as seguintes hipóteses: orientação sexual, convicção religiosa, filiação político-partidária, filiação sindical, dados de saúde extremamente sensíveis, dados genéticos, dados biométricos, enfim. Então, veja, a lei nos traz quais são esses dados sensíveis. E uma empresa, por mínima operação que tenha com dados pessoais, ela vai lidar com esses dados. Imagine que seja uma empresa que tem 3 funcionários. Ela tem 3 funcionários. Esses 3 funcionários, todas as vezes que eles entregam um atestado para a empresa dizendo que não foram trabalhar porque estavam doentes, né, ou por qualquer outra razão, eles estão deixando nas mãos da empresa um dado sensível. Um dado que, se exposto a depender, por exemplo, da doença que levou ao afastamento, pode colocar aquela pessoa em uma situação de discriminação. O Brasil é um país extremamente discriminatório. Ao se filiar em um determinado sindicato, para que, enfim, possa ser representado, ela está fazendo um apontamento dentro da empresa, e se aquele apontamento, se aquela informação ela é de conhecimento de outros, ela é vazada, enfim, colocará essa pessoa em uma situação de discriminação. Então, no mesmo sentido que o órgão vem e nos traz, olha, eu estou, aspas, flexibilizando para vocês micro e pequenas empresas, mas veja, no que diz respeito a esses dados aqui, eu preciso, independentemente do porte, né, e aí o exemplo que o Dr. Luiz Otávio colocou, eu posso ser uma banca de jornal que eu tenho ali os dados das pessoas que compram o jornal todos os dias e que me pagam no final do mês. Eu tenho dados. Eu posso ser uma pizzaria que tem só um HD de computador ali com as informações, uma CPU ali, né, com as informações dos meus clientes que pedem pizza todos os dias. São dados pessoais. Dado pessoal hoje em dia é considerado um novo petróleo. Então, assim, a lei vem e diz para essas empresas: olha, tudo bem, eu estou flexibilizando, mas flexibilizar não é desobrigar. Então, nós temos aqui uma série de requisitos que vocês não necessitarão cumprir, porém, nós temos uma série de outros tantos requisitos que vocês precisarão cumprir. Aí a gente chega naquela pergunta: e como fazer? Isso demanda um investimento. Muitas das vezes eu terei que fazer uma autoanálise se eu pago a minha folha salarial ou se eu farei um investimento em LGPD. Qual será a decisão do empresário? Naturalmente, pagar ou honrar a sua folha salarial, a sua carga tributária, etc. Mas isso, infelizmente ou felizmente, acaba se tornando não só uma obrigação, mas uma necessidade para que não sofra punições. Depois nós falaremos sobre isso, enfim. Mas é muito importante que todos entendam que
independentemente do tamanho do negócio, a conformidade ela é, de fato, mandatória, ela é obrigatória. Pois não, doutor. A gente não Rapidinho pode pra gente fazer um intervalo. A gente não pode, é importante registrar que quando a gente fala microempresa, empresa de pequeno porte, enfim, não vou não vou falar mais questões técnicas sobre isso, mas é importante falar que uma empresa de pequeno porte é uma empresa que fatura até 4,8 milhões por ano. Então é pequeno porte para fins da legislação, mas uma empresa que fatura 4,8 milhões ao ano, ela merece aí uma atenção especial. Não é tão pequeno porte assim, né? Mas para fins de legislação, sim. Está certo. Daqui a pouco vamos retomar esse assunto. Estamos falando aqui na Rádio Justiça sobre a proteção de dados e você pode nos acompanhar também pelo YouTube da Rádio e TV Justiça. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça, segunda hora, hoje, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, 9h03. Revista Justiça. Debate. Proteção de dados e a importância para as empresas. Estamos com os nossos convidados, Dr. Rafael Fabem, ele que é mestre em Direito, professor universitário, especialista em Direito Digital e Proteção de Dados. Também Dr. Luiz Otávio Benedito, que é mestre em Direito, professor universitário, especialista em Direito Empresarial e Societário. E também está conosco a doutora Giane Francina Rosa, pós-graduanda e especialista em Direito Digital, Compliance e Proteção de Dados. Doutor Rafael, ainda para finalizar o que estávamos falando sobre as microempresas, o que podemos concluir sobre isso? Tem obrigação? Não tem? Pelo que eu entendi, vai ter obrigação, mas é uma obrigação mais leve? Perfeito, vamos lá. As obrigações, elas permanecem, né? Por mais que nós tenhamos essa alteração pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados ela é obrigatória, mandatória. O que é que nós temos? Naturalmente, a depender do nicho de atividade, a depender do segmento de atividade da empresa, ela terá documentos, ela terá projetos, ela terá um processo de conformidade diferenciado. Vou usar aqui com aspas, né, um processo mais simples de conformidade. Elaboração de documentos, enfim, não tão robustos, mas que garantem a ela mesma segurança, mas não tão robustos em quantidade ao que, obviamente, os grandes players, né? Mas essa conformidade ela acaba sendo necessária. Só para que você compreenda, Sérgio, todas as vezes que nós falamos em conformidade, essa conformidade ela precisa ser o quê? Demonstrada. Eu sempre trago isso, que a conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados, ela precisa ser documentada. Ou seja, se ela não traz documentos, um exemplo, se ela não tem, por exemplo, uma política de privacidade, um aviso de privacidade, uma política de segurança da informação, políticas internas, né, que nós chamamos, enfim, dentro da empresa, que possam ser auditadas, possam ser fiscalizadas, é como se ela não existisse. De nada adianta que a empresa se aponte como em conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados, se ela não conseguir demonstrar por A mais B, né, aí obviamente passando por auditorias, enfim, esses documentos que garantem essa conformidade. Mas trazendo de forma muito clara a sua pergunta, a sua questão, essa alteração, essa aspas, flexibilização, ela faz sim com que você tenha uma quantidade menor de documentos, uma quantidade menor de etapas, um processo de conformidade ágil, um processo de conformidade que será de fato implementado, mas um processo de conformidade que não precisará obedecer a uma série de outros requisitos mais robustos, né, mais severos do que as grandes empresas. Então, naturalmente, isso traz um custo menor também. Então, um advogado que tem uma empresa individual dele já está preocupado, doutora Giane? Com toda certeza. Ainda mais um profissional que o seu próprio instrumento é a lei, ele não poderia, né, deixar de ficar de fora do projeto, de algum projeto de adequação LGPD. Aquele advogado que tem só a empresa ele mesmo, atende em casa. Sim, porque a atividade dele, ela tem um cunho remuneratório.
né, um financeiro ali. Então, ela também precisa estar adequada à LGPD. Na realidade, quando E a gente... aí... Desculpa. Pode continuar. Na realidade, quando a gente fala de escritório de advocacia, a despeito da LGPD não ser só jurídico, mas também de cibersegurança, a gente lembra da história, da fala da casa de ferreiro, espeto de pau. Exato. Porque é mínima, aliás, a quantidade de escritórios de advocacia que estão adequados à LGPD. E como a doutora Giane disse, tem, de fato, cunho remuneratório, tem uma atividade intimamente ligada com a legislação, mas trata de dados de extrema sensibilidade de seus clientes. Até para fazer uma petição, tantas informações do cliente, Correto. né? O que ele está pedindo. Imagina, então, naquelas causas de família, né? Não, eu acho que são dados de extrema sensibilidade também, e é uma quantidade de informação que merece um tratamento de dados. Imagine que você tem ali um estagiário, um outro advogado, um secretário, uma secretária, que tem acesso a essas informações e, enfim, né? Então, de fato, sem contar que a gente tem atas de reuniões, não só o que... Porque se discute também, olha, eu estou levando a um processo que é público aquelas informações, né? Mas, de qualquer forma, você está fazendo o tratamento, você está guardando outros documentos que não foram juntados. Alguns profissionais costumam gravar reuniões, fazer atas de reuniões, e ali não tem o que vai ser público. Mas tem, por exemplo, a estratégia processual, enfim. De fato, são situações que demandam um tratamento em relação aos dados. E principalmente quando o cliente, quando a parte é pessoa física, que são dados pessoais, e não mais de empresas. Pois é, doutora Giane. E quando a gente fala, complementando a fala do Dr. Rafael, um projeto de adequação LGPD em pequenas empresas Uhum. individuais, é muito mais simples. Muito mais simples. Uma empresa média, pequena, ela gera em torno de 8 a 1 ano para estar em conformidade com a LGPD. Não é um processo rápido, é um processo devagar. Agora, uma empresa individual, ela levaria no máximo 1 mês para estar pronta. Né? No caso do advogado que tem a sua empresa única lá, ele precisaria ter um profissional, um terceirizado, o quê? Para fazer essa adequação. O ideal, quando se fala em adequação LGPD, é procurar um especialista na área. Porque como nós E como ele tem que ter um especialista em acompanhamento proteção... contínuo. Não vai ser só aquela consultoria Exato. para deixar tudo pronto, mas todo mês ele tem que estar lá. Corretos, Sérgio. Porque a NPD está soltando diversas resoluções. Nós estamos acompanhando a tempo real. Hoje, pode ser que um item seja obrigatório. Amanhã, pode ser que esse item não seja mais obrigatório. Porém, pode ser o contrário. Pode ser que um item que não é obrigatório no projeto de educação passa a ser obrigatório. Então, tem esse acompanhamento periódico, sim, no projeto de adequação. E, contudo, terminou o projeto de adequação, não para por ali. Ele sempre continuará, porque a privacidade, o assunto proteção de dados, ele sempre estará se renovando. Doutor Luiz Otávio, estamos falando da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Muita gente fala que é a agência, né? Uhum. Esses dias recebemos aqui representantes da NPD e fez essa correção, que a autoridade, ela que é responsável por fazer essa fiscalização? Sérgio, o que a gente tem percebido com essa movimentação é que a ideia é que ela, por ter especialistas na área, por ter de fato essa missão, seria o agente principal para realizar a fiscalização. O que a gente tem percebido, inclusive antes da entrevista a gente estava conversando com o Leandro e passando essa informação para ele, que a NPD, a despeito da importância, ela me parece que ela tem um orçamento muito pequeno. Para poucos funcionários, servidores, né? E um orçamento muito pequeno para agir em território nacional, ou seja, com abrangência nacional. Então a gente percebe que ela vai ficar limitada a notificações, muito provavelmente informações que são públicas e conseguem ser aferidas por sistemas, diferente, por exemplo, de um Ministério Público, de um PROCON. Por quê? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei, né, que grande parte das vezes ela busca atender interesses de consumidores. Então, por exemplo, o PROCON,
é um órgão que pode exigir uma adequação, né? Haja vista que os dados são dos consumidores, né? E o Ministério Público também, em muitos casos, né? A gente tem também o trabalho do MP em relação a isso, principalmente quando se trata de sindicato, de associações, né? Que tem, enfim, uma importância um pouco maior do que um simples estabelecimento, enfim. E recentemente a gente, e principalmente no que tange a órgãos públicos, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, como o Rafael disse no início da nossa fala, ele tem também agido principalmente em relação a órgãos públicos. Por quê? Porque é uma lei, há a necessidade, não é nem vou fazer isso, é a obrigatoriedade, né? Igual o carro usar cinto. Né? Depois colocaram um cinto, tem que usar a partir do momento em que virou obrigatório, né? Então você tem que estar haver a adequação e o tratamento de dados a partir do momento que será obrigatório, né? E aí o TCU faz, eu acho que o TCU e o MP em relação aos órgãos públicos, mas em relação às empresas que têm o trato direto com consumidores, a gente percebe uma grande atuação do PROCON, do MP um pouco menos, e da agência, a NPD. Eu percebo que a NPD ela traz mais balizadores para a fiscalização, né? Eu acho que não propriamente dito, talvez em relação a grandes players, a NPD está fazendo uma atuação mais incisiva, mas como dito, acho que muito provavelmente na entrevista do pessoal da NPD eles devem ter mencionado isso. A falta de efetivo, a falta de um orçamento adequado vai dificultar um pouco a questão da fiscalização. Será que essa atribuição vai ser repassada para os municípios, por exemplo, os PROCONs dos estados? Acredito que com relação aos municípios não, Sérgio, mas esse papel do PROCON, porque veja, a lei ela traz a competência exclusiva para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É clara nesse sentido. Porém, a mesma lei diz o seguinte: independentemente da imposição de sanções administrativas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a empresa, ou enfim, quem violar a Lei Geral de Proteção de Dados pode ser responsabilizado também civil, criminalmente ou também administrativamente. Ou seja, você fala administrativamente com relação à NPD, mas a lei traz o também administrativamente com relação a outros órgãos, como bem ponderou o Dr. Luiz Otávio. Então você vê essa atuação, inclusive antes da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, havia um questionamento e até uma certa dúvida se os PROCONs efetivamente atuariam ou se os PROCONs não atuariam. O PROCON de São Paulo, me recordo perfeitamente porque assisti a uma fala do Dr. Fernando Capês, que era o responsável, era o diretor pelo PROCON de São Paulo, e ele foi questionado a respeito dessa fiscalização no que diz respeito à conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados. Ele disse o seguinte: olha, não há necessidade da NPD porque nós atuaremos aqui, o PROCON atuará. Então, assim, percebeu-se naturalmente um jogo, uma briga de ego, não por parte da autoridade nacional, mas por parte do PROCON, que gostaria de manter ali aquele protagonismo no que diz respeito a esses processos fiscalizatórios. A NPD foi estruturada, a NPD está em funcionamento, mas ela ainda está com, aspas, né, os braços um pouco curtos, exatamente por conta dessas questões que foram mencionadas. Então eu não tenho dúvidas de que, ainda que não na seara municipal, até porque os PROCONs eles acabam tendo essa vinculação com, geralmente, a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania de cada estado, enfim. Então, acho que a nível estadual, essa fiscalização dos PROCONs ela já existe. É bom que se diga que algumas empresas já foram condenadas por violação à Lei Geral de Proteção de Dados pelo PROCON, né, condenadas administrativamente, enfim. Mas eu acho, Sérgio, que acima de tudo, acima desse player, existe algo que as empresas ainda não estão se dando conta: o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele vem sendo, ao longo dos últimos anos, acionado constantemente com apontamentos de titulares de dados buscando os seus direitos no que diz respeito, eventualmente, à violação à Lei Geral de Proteção de Dados, solicitando, por exemplo, o pagamento de uma indenização a dano moral, porque o meu dado, aspas, foi compartilhado com alguém sem o meu consentimento, sem a minha autorização, sem o meu conhecimento, e essa pessoa, enfim, realizou ligações, cobranças indevidas, enfim, houve um vazamento de dados e o meu dado foi exposto. O que o titular de dados tem feito? Ele não tem buscado diretamente a autoridade nacional, embora
possa fazê-lo? Ele tem buscado o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, por não poder se furtar, né, aquela apreciação de um direito que é levado a ele, tem, sim, julgado e, verificando a não conformidade da empresa, da organização, tem aplicado, né, condenações a essas empresas por violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso tanto na esfera civil, quanto, e isso é muito importante, na esfera trabalhista. Os dados dos funcionários, eles têm o mesmo peso que o dado do consumidor. São dados pessoais tanto quanto. Estão no mesmo nível hierárquico, se é que pode se chamar assim. Então, a Justiça do Trabalho também tem sido acionada e tem julgado de forma dura, muitas das vezes, as empresas que não estão em conformidade. O senhor falou de dados dos funcionários, me veio à mente aquelas negociações que as empresas fazem para passar para determinado banco a folha de pagamento para receber. Muitos dados ali, né? Correto. Pois não? Pode. Além de dados pessoais, apesar da lei por si só não fazer essa distinção, usualmente, ao decorrer de qualquer projeto e análise de uma empresa, a gente fala também de dados financeiros, né, que são os dados compartilhados com os bancos. Como o Dr. Rafael mencionou, titular de dado não é só o seu consumidor, o seu cliente final. O titular de dado também é o seu colaborador, que está ali todos os dias que você coleta, que a empresa coleta todas as informações necessárias, inclusive de cunho de tutela da saúde, dados relacionados à saúde. Então, veja, a obrigatoriedade da lei é estar em conformidade total. É o que chamamos no nosso mundo de proteção de dados de privacy by design, que é privacidade desde a concepção, né? Desde que começou a coleta, lá no dia que o candidato colocou o seu currículo lá, já começou um projeto de adequação ali, já começou uma adequação. Então, ele precisa estar adequado desde o momento que recolheu aquele currículo até o momento em que o colaborador é dispensado. Se você me permite, Sérgio, essa sua colocação ela é muito importante. Por quê? Porque na grande maioria das situações, o empregado ele recebe um contrato de trabalho ali e ele assina. E muitas das vezes existem cláusulas ali que dizem, olha, o seu dado será compartilhado com o nosso escritório de contabilidade, por exemplo, que é um terceirizado que vai fazer a gestão da folha de pagamento e vai nos encaminhar para que nós possamos fazer o seu pagamento. Os seus dados, eventualmente, poderão ser compartilhados com o nosso escritório jurídico, enfim. Os seus dados serão compartilhados com as operadoras de plano de saúde, enfim. O que é muito importante, né, e até pegando o ponto que você mencionou com relação a essa questão de folha de pagamento, né, de bancos, etc., é que o funcionário ele precisa estar ciente. O contrato de trabalho precisa ser muito claro no sentido de estabelecer cláusulas que digam a ele de uma forma, inclusive destacada, que ele tem conhecimento que eventualmente seus dados serão compartilhados, armazenados, que outras pessoas terão acesso. Quando essas informações não existem no contrato, o que é que nós temos? Nós temos um problema, porque ao ser acionado judicialmente, o empregador não conseguirá demonstrar que informou o seu empregado que os dados eram compartilhados, que outras pessoas poderiam ter acesso. E é exatamente essa questão, Sérgio, que gera essas condenações. Então, as empresas precisam se preocupar, porque esta adequação à LGPD traz um diferencial para elas, então, doutor Luiz Otávio? Exato. Quando a gente fala do diferencial da adequação da LGPD para as empresas, a gente trabalha a gente explica isso em dois campos. Um para a empresa no que diz respeito ao marketing. Afinal, hoje há sim uma preocupação com os dados, né? Principalmente quando são de cunho sensível, né? Então, uma empresa, isso é muito comum, quando a gente, toda vez que a gente verifica a existência de uma adequação de uma empresa, ela coloca no site dela, ela coloca na rede social, aqui tratamos seus dados de forma correta, não há vazamento, enfim, tudo de forma consentida. Então, a adequação da LGPD, nesse ponto, ele serve como um marketing positivo
para a empresa, né? Não só para terceiros, como também, como disse a doutora Giane, para fins de o endomarketing, né? Para os funcionários terem maior segurança, né? A gente é muito comum ver reclamação de pessoas que deixam alguma informação delicada em cima da mesa e ela fica em cima da mesa por muito tempo, exposta e passa as pessoas ali, enfim. Então, o endomarketing também é importante. Então, a adequação nesse ponto, ele é um diferencial competitivo, principalmente em relação ao marketing. E a gente tem um outro ponto que é muito importante no que diz respeito à adequação da LGPD para a empresa, porque, enfim, aí puxando aí a sardinha mais para a minha atuação, no que diz respeito à comercialização, à valorização de uma empresa. Né? Hoje, quando se busca trabalhar com fusões ou aquisições, enfim, também pequenas, médias, né, e grandes empresas, né, a gente tem enfim, um processo de M&A, né, que é fusões e aquisições de empresas. A gente sempre quando há um procedimento desse, é necessário que o jurídico e auditores, enfim, correlacionados, eles fazem um processo de due diligence. O que é a due diligence? Não passa de uma verificação da conformidade daquela empresa com questões financeiras, questões jurídicas, né? E quando há uma verificação da due diligence, a empresa que foi feita a adequação da lei de proteção de dados, ela tem um valor muito maior. Ela passa uma segurança para aquela empresa que está comprando ou que está participando da fusão. Né? Hoje, quando você vai, por exemplo, fazer uma aquisição de uma empresa, fazer uma negociação no mercado, qual que são os principais dados? Vou ver como que é o posicionamento daquela empresa no mercado, vou ver como que está a situação dela em relação às questões trabalhistas, que são importantes, né? Enfim, então o passado das questões trabalhistas, as questões cíveis, e hoje a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados tem sido também um diferencial para isso. Afinal, como já bem dito por eles, se houve um vazamento de dados sensível, a empresa pode estar em risco, por exemplo, de uma condenação futura. E não é porque está vendendo, porque está sendo parte de uma fusão, que quem vai comprar não vai estar livre disso. Então, a adequação à LGPD passa a ser mais um ponto positivo para empresas que estão passando por processo de M&A. Doutor Rafael, vamos lá, continuando nesse ponto, sobre investimento nessa adequação. Um contratante, uma empresa que vai contratar o seu serviço, pode exigir, então, que você esteja de acordo com isso? Sérgio, pergunta muito bem posta, porque é exatamente isso que ocorre. Eu sempre digo o seguinte: no que diz respeito à conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados, é o mesmo que a mulher de César não basta ser honesta, ela deve também parecer honesta. Não basta que eu esteja internamente em conformidade, eu preciso demonstrar que eu estou em conformidade. Então, isso tem acontecido muito e acontece em uma escala vertical. Por quê? Imagine o seu contratante, né, que você presta serviços, enfim, é remunerado por isso. O seu contratante, ele veio e ele se adequou à Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro passo, e isso é uma orientação que inclusive nós damos, né, a todos os empresários: se você está em conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados, é seu dever exigir que as empresas com quem você se relaciona ou com quem você contrate também estejam em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Se eu tenho um terceirizado, vou dar o exemplo aqui do contador. Eu tenho um contador que realiza a gestão da minha folha de pagamento. Internamente, a minha empresa está em conformidade e eu tenho todos os documentos que demonstram que ela está em conformidade. Se eu não exijo a mesma conformidade do meu prestador e em um dado momento ele vaza, aspas, né, os meus dados, ele encaminha toda a relação da minha folha de pagamento equivocadamente, achando que estava encaminhando para a minha empresa, para o meu concorrente ou para quem quer que seja, enfim, ou encaminha, né, enfim, disponibiliza em rede social sem querer, enfim, eu tive ali um incidente de dados. Esse incidente de dados foi causado por quem? Foi causado pelo meu terceirizado, correto? Ainda que tenha sido causado pelo meu terceirizado, eu tenho responsabilidade, porque sou eu quem o contrato. Se eu o contratei e eu não exigi que ele tivesse os mesmos níveis de segurança que eu, empresa, já em conformidade,
tenho, eu assumo a responsabilidade. O máximo que eu conseguirei fazer posteriormente é ajuizar uma ação regressiva contra ele pelo prejuízo que me causou, mas eu não poderei me furtar a responsabilidade. Então, é mandatório, nós sempre dizemos isso, é mandatório que se a sua empresa está em conformidade ou iniciou ainda um processo de adequação, é fundamental que ela exija dos seus contratantes isso. E isso, Sérgio, tem causado, inclusive, inúmeras rescisões contratuais. Por quê? Ao passo que as empresas exigem que os seus contratados estejam em conformidade e eles não demonstram essa conformidade, existe a solução que é ou iniciar o processo de conformidade ou simplesmente, obviamente, observando cláusulas contratuais, a rescisão contratual, exatamente porque você não está conseguindo cumprir as obrigações legais que você tem ali, né, no que diz respeito àquele contrato. Então, é mandatório que se faça sim, e é mandatório que isso esteja muito claro também nos contratos que você celebra a partir do seu processo de conformidade. Iniciei um processo de conformidade, todas as minhas contratações, elas precisam ser balizadas também que o meu contratado tem essa conformidade com a proteção de dados. E os próprios contratos precisam ter cláusulas que tratam da proteção de dados. Exatamente. Estamos falando sobre dados sensíveis. Todo dado é dado, doutora Jane? Todo dado que possa identificar ou vir a identificar uma pessoa é um dado pessoal. Dado pessoal, nome, RG, CPF, esses são os dados pessoais. Agora, tornar identificável. Uma geolocalização pode ser um dado identificável, porque este dado, por mais que ele não seja claro que, por exemplo, Sérgio, seu nome é um dado pessoal, que posso te identificar. Agora, seu endereço, você pode morar com outras pessoas. Porém, se eu cruzar as informações, eu posso te identificar. Isso nome do é considerado... pai, da mãe, filhos. Também podem ser dados pessoais. Botando ainda a questão empresarial. Pois não, doutor, sei que você vai falar outra coisa, doutor Luiz Otávio, sobre esse ponto dos dados? Na realidade, essa questão, eu só queria sempre faço isso quando estou junto com eles, né? Sempre trazer trazer à baia a importância de dar importância também para os colaboradores, tá? Como eu disse, essa questão se faz importante numa valorização de uma empresa porque pode trazer riscos, né? E a gente percebe hoje que a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive, tem sido ponto de ações trabalhistas. Ações trabalhistas? Que situação é essa? Nós já sabemos que existem, muito comum que se entre com uma ação trabalhista com a empresa e já coloque aquele rol de direitos que eventualmente foram descumpridos. E hoje, por exemplo, a questão da inadequação ou de não atendimento à LGPD passa a ser um ponto muito comum na ação trabalhista. Vou dar um exemplo, Sérgio. O Sérgio entra com uma ação contra uma empresa em que ele trabalha e ele coloca, olha, não foi pago o 13º, não foi pago isso, não me dê direito disso, dano moral, e não houve o consentimento com o compartilhamento dos dados, que é o que o Rafael disse. A empresa não chegou no Sérgio e falou assim, Sérgio, eu posso compartilhar sua informação com o pessoal do plano de saúde, com o pessoal da contabilidade, com o escritório de advocacia, posso compartilhar seus dados? Você não teve documentação, foi o que o Rafael disse. Não basta você parecer estar, vocês têm que estar, e grande parte, ou da totalidade das situações, tem que ser por meio documental. Então, passa a ser ponto de ações trabalhistas e pontos de condenações, tá? A inadequação. Porque a empresa vai falar assim, não, eu peguei o consentimento dele, então me mostra o documento. Só verbal não Você já viu essa né? informação de que o funcionário, hoje né, em virtude da adequação, tem tido, mas é muito comum empresas, inclusive as micro e pequenas empresas, as empresas de pequeno porte, que não pegam a autorização expressa do colaborador para compartilhamento de dados com outros. Rede social, faço a propaganda da empresa e coloquei lá o rosto do funcionário. Eu não tenho essa informação, eu não tenho essa autorização expressa. E a imagem é um dado. Então, veja que é muito importante a adequação na valorização da empresa, porque ela é um passivo, muitas vezes, invisível. Se eu tenho um funcionário, um colaborador de
de um cargo bom, com uma remuneração boa, em que foi exposto os dados dele de forma incorreta, sem a observação da legislação, certamente é um passivo invisível, né? E entra nessa questão da valorização da empresa que eu disse anteriormente. Só está trazendo luz aqui para essas situações que as pessoas não dão muita importância, mas pode significar uma ação judicial. E por que essas colocações são muito importantes, Sérgio? A conformidade, ela traz ao empresário a tranquilidade que ele necessita. Até pegando o exemplo que o Dr. Luiz Otávio deu. Existem, naturalmente, uma série de bases legais que nós temos, né, chamadas autorizações para que as empresas possam tratar os dados pessoais, consumidores, funcionários, enfim. Existem bases legais que afastam, inclusive, essa necessidade de autorização do funcionário. Então, muitas das vezes, o empregador, ele acha, né, às vezes, né, por informações equivocadas que são passadas, ele acredita que para tudo ele demanda de autorização do funcionário. Claro, para algumas questões específicas, o funcionário terá que autorizar, sim, né, que ele compartilhe, que ele tenha acesso, enfim, que ele armazene. Mas para uma série de tantas outras ações, não é necessário esse consentimento. Por quê? Eu tenho, por exemplo, uma base legal chamada de obrigação legal. Ou seja, se existe uma legislação, uma portaria, uma resolução que obrigue, por exemplo, que eu compartilhe os dados do meu funcionário com a Receita, que eu compartilhe os dados do meu funcionário com a Previdência Social, eu não demando, eu não preciso do consentimento dele. Por quê? Porque eu já tenho uma outra base legal. Se eu tenho, por exemplo, se eu preciso acessar ou compartilhar dados pessoais para que eu exercite regularmente o meu direito de defesa em um processo judicial, arbitral ou administrativo, eu também não preciso desse consentimento. Então, muitas das vezes, o empresário ele está linkado única e exclusivamente com uma base legal, que é o consentimento. Então, para tudo ele pega consentimento. E o consentimento, na mesma forma em que ele é dado, ele pode ser revogado. Então, imagine você com uma base de dados do seu funcionário em que ela está, de acordo com a sua concepção equivocada, toda fundada no consentimento. Então, tudo aquilo que você fez, você coletou consentimento. O teu funcionário, ele chega para você um belo dia e fala, olha, elimine toda a minha base de dados aí. Qual será a sua resposta? Se você não tem informações, ou se você desconhece a lei, ou se você não está amparado por alguém que te auxilie, você vai fazer o descarte. Você vai eliminar todos esses dados. E aí, no dia seguinte, chega lá uma notificação de uma reclamação trabalhista dizendo que ele não recebia horas extras, que ele não recebia 13º, etc. E você, como vai se defender em um processo judicial se você eliminou toda a base de dados dele? Então veja, muitas informações estão sim linkadas ao consentimento, mas uma série de outras não. Então, se você está respaldado, enfim, por um processo de conformidade, olha, amigo, esse dado e esse dado, sim, eu tenho que excluir, porque esses aqui, né, a lei autoriza que você peça a exclusão. Porém, a sua folha de pagamento, o seu cartão de ponto, etc, isso aqui a lei me autoriza a manter, exatamente porque se você me demandar judicialmente amanhã, eu preciso ter esses documentos para demonstrar e para exercitar o meu direito de defesa. O funcionário vai poder reclamar? Pode, enfim, ficar bravo ali, mas legalmente ele não pode exigir que você elimine esses outros dados. Então é fundamental que todas as bases, todas as autorizações legais trazidas pela LGPD estejam em conformidade ali com o seu contrato de trabalho. Você não precisa ter só uma, que é o consentimento. Você pode ter várias, como essas que eu mencionei, de você estará respaldado e resguardado de qualquer problema futuro. E isso que o Dr. Rafael falou é muito importante, porque você não precisa solicitar o consentimento. Aliás, é até indicado que consentimento seja a última base legal que você solicite do seu colaborador, justamente por conta dessas questões que o Dr. Rafael acabou de falar. Porém, também é necessário que o seu colaborador, que o seu titular de dados, ele entenda quais dados são coletados e por qual obrigação e por qual base legal também. O Dr. Rafael falou do contrato de trabalho. O contrato de trabalho é um instrumento essencial. Então, se está lá contido todas as informações, coletamos os seus dados para a finalidade X, porque temos uma lei que ela obriga a empresa a compartilhar esses dados.
Você está mostrando para o seu titular, para o seu colaborador, que você coleta aquele dado não à toa, porque tem uma finalidade específica, que é, aliás, um dos princípios fundamentais da LGPD. E aí, quando a gente fala de contrato de trabalho, a gente está falando de evidência. Evidência é a fase final de qualquer projeto. Evidências são documentos, políticas, contrato de trabalho, contrato de prestação de serviço, o due diligence que você faz com o seu prestador de serviço, tudo isso é evidência, fica no final um documento todo apartado, todo junto. E logo após, em caso de fiscalização, esses documentos serão enviados diretamente para a NPD. Eu fiquei só com uma dúvida agora, doutor Rafael, sobre o consentimento. O empresário pega o consentimento do funcionário ou não, então, afinal? Vamos lá. Algumas situações específicas demandam consentimento. Imagine que eu vou coletar uma autorização para que os filhos do meu funcionário possam estudar na escola fornecida ou na creche fornecida pela empresa que eu trabalho. Eu preciso desse consentimento, eu preciso dessa autorização. Nos demais casos, naturalmente, quando eu vou falar sobre dados sensíveis, é fundamental que alguns desses dados, enfim, eu colete, eu solicite essa autorização. Mas é por isso que cada projeto ou cada contrato é feita uma análise específica. Porque, veja, eu posso ter um contrato de trabalho em que eu preciso de algumas informações que não efetivamente demandariam uma autorização. A exemplo dessas que eu mencionei, a simples obrigação legal, cumprimento, né, de obrigação legal, enfim. Mas existem outras formas, enfim, em que eu naturalmente demandarei essa autorização que se converte, Sérgio, de uma forma muito clara, em tornar claro para o meu empregado o que eu faço com os dados dele. Então é você dizer ao seu empregado o seguinte: olha, aqui nessa empresa os seus dados eles são compartilhados com terceiros ou não, né? Aqui nessa empresa, os seus dados são armazenados no nosso servidor, ou são armazenados na nuvem, ou são armazenados de forma física. Uma coisa muito importante a ser dita é: a Lei Geral de Proteção de Dados, ela cuida de dados pessoais que estejam tanto em formato físico quanto em formato digital, tá? Então, tudo vai depender do contrato de trabalho. Existindo a necessidade específica, é possível ou é mandatório se coletar o consentimento para alguma determinada atividade. Imagine o exemplo que o Dr. Luiz Otávio deu. Se eu pego a imagem do meu colaborador e eu vou inseri-la dentro de uma campanha que a minha empresa está fazendo na rede social, ou enfim, uma campanha que vai para o meu site, é mandatório, é mais que recomendável, enfim, que esse funcionário autorize aquela utilização da imagem. Eu estou consentindo com a utilização da minha imagem, que é um dado pessoal, para a realização daquela campanha. Imagine que esse funcionário amanhã ele é desligado. Ele pode solicitar que a imagem dele saia daquela rede social, daquela campanha, enfim. Nesse caso, ele pode. Por quê? Porque não era algo que o seu contratante estava cumprindo, por exemplo, a obrigação legal do exemplo que eu mencionei. Agora, ele pode chegar simplesmente dizer ou exigir que seja consentido ou que ele tivesse emitido o seu consentimento para que o seu empregador compartilhasse os dados com a Receita Federal? Não. Por quê? Porque o empregador tem a obrigação legal de compartilhar esses dados com a Receita Federal. Então, veja, questões mais, aspas, acessórias que demandem a utilização do dado pessoal, naturalmente ela vai demandar uma autorização. Agora, questões que envolvam obrigações legais, exercício de direitos, etc., proteção da vida, tutela da saúde, enfim, isso não demanda nenhum tipo de autorização prévia. Não sei se ficou claro. Sim, e pelo que vocês estão explicando aqui, doutor Luiz Otávio, até começou com o senhor, o empresário precisa ficar atento, porque senão teremos um nicho que poderá ser explorado por outros advogados justamente para pegar essas brechas e pedir indenizações. É muito comum, Sérgio. É muito comum que, inclusive, advogados que atuem contra empresas, enfim, porque, de fato, eu não posso nem falar que está errado ou está certo. Por quê? Porque a legislação está aí, né? E a gente geralmente leva para o judiciário, mas advogados que atuam contra empresas que façam uso dessa brecha encontrada,
que é essa situação, por exemplo, de funcionários. Só para complementar o que o Rafael disse em relação à questão do consentimento, basicamente, os pontos em que não precisa de consentimento são aqueles que necessitam, que você precisa dos dados para alguma obrigação legal. E a questão que é muito comum, não só a Receita Federal, Previdência, né, é a questão da imagem, não só do colaborador quanto do consumidor. Olha, eu não quero que você me grave. Não, mas eu tenho que gravar por questão de segurança. Né? Então, estou no caixa, né, por questão de segurança. Esse é um ponto, por exemplo, que não precisa do consentimento. Né? Se a gente sempre pede, olha, avisa que está sendo gravado para fins de monitoramento de segurança. Né? Coloca lá um cartaz. Mas não que você... Não tá lá à toa, né? Não vai lá o consumidor e fala assim, olha, me assina aqui que você vai entrar na minha loja e está me autorizando a gravar sua imagem. Não, é uma situação dessa, né? Que é por questão de segurança, você precisa compartilhar, você precisa disso. Mas em relação à questão dos advogados, realmente é muito comum ações em massa, ações trabalhistas, ações movidas por sindicatos em massa, né? Então houve ação contra o sindicato trabalhador, entra com ação contra várias empresas pedindo adequação para que eles comprovem a adequação em relação aos seus funcionários. Enfim, isso é muito comum, né? E tem sido um nicho também para advogados. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Parto agora para as considerações finais. Falamos aqui sobre proteção de dados e a importância deles para as empresas. Começo agradecendo a doutora Jeane Francina Rosa, ela que é pós-graduanda e especialista em Direito Digital, Compliance e Proteção de Dados. Obrigado por estar conosco aqui e quais as suas considerações finais. Sérgio, muito obrigada pelo tempo, pela entrevista. A minha consideração final é que eu tenha, pelo menos aqui nessa entrevista, tentado alcançar os nossos ouvintes da importância da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque um dos pontos cruciais é o fato de que muitas pessoas não sabem nem o que é LGPD. E isso dificulta o trabalho que a gente está tentando espalhar de cultura de proteção de dados. Então, essa é a minha missão, né, como profissional da área de proteção de dados, é espalhar essa cultura, e eu agradeço esse espaço por ter fornecido essa oportunidade. Muito obrigada. Agradeço também ao Dr. Luiz Otávio Benedito, mestre em Direito, professor universitário, especialista em Direito Empresarial e Societário. Dr. Luiz, quais as suas considerações? Obrigado. Sérgio, eu desde já agradeço a oportunidade. É sempre uma satisfação compartilhar informação com os colegas, advogados e com a população em geral. E também parabenizá-lo pelo trabalho que tem sido muito bem feito aí na condução desse programa. E a minha consideração final é no sentido de realmente trazer informação de LGPD para que os empresários mudem a cultura em relação a isso. Por quê? Porque é mais um fator competitivo, se houver a adequação, mas também é um fator negativo, né, tal como os diversos outros a que os empresários estão submetidos, pode ser um fator negativo no seu negócio. Então, conhecer a legislação, fazer a adequação é importante, e é essa que é a minha fala que fica. Também agradeço o Dr. Rafael Fabem, ele que é advogado, mestre em Direito, professor universitário, especialista em Direito Digital e Proteção de Dados. Dr. Rafael, muito obrigado por estar conosco aqui, trazendo essa pauta que vai demorar bastante para todo mundo assimilar tudo isso que envolve proteção de dados, né? Sérgio, gratidão toda minha, tá, pelo espaço, né, concedido para que nós pudéssemos debater aqui, parabenizá-lo também pela condução e pelo trabalho. Eu acredito que o que fica, essa mensagem que fica o empresário, toda empresa ela nasce de um sonho. Eu digo que atrás de todo CNPJ existe um CPF. E aquele CPF, né, naturalmente, ele tem um sonho, o empresário ele tem um sonho. Então, a não conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados pode ser um obstáculo à realização desse sonho, dadas as consequências que ele pode sofrer por conta dessa não conformidade. Então, é um tema, sim, a ser muito discutido ainda, né, ao longo, né, dos próximos anos, né, ouso dizer, mas é um tema que, com programas como esse, né, com oportunidades como essas, enfim, para que nós possamos tratá-lo, certamente é um tema que será muito bem disseminado no futuro, e naturalmente trazendo os empresários para a importância dessa conformidade. Então, mais uma vez agradeço a oportunidade. É interessante esclarecer que todo empresário, seja pequeno, mini empresário ou MEI, no caso, o grande empresário, não há distinção.
Não há distinção, não há qualquer distinção. Existem distinção de requisitos, mas a conformidade ela é mandatória. Muito obrigado mais uma vez e futuramente vamos tratar desse tema aqui com os nossos convidados. Obrigado a vocês todos. E lembrando também que essa entrevista vai ficar disponível no YouTube da Rádio TV Justiça e os nossos ouvintes que ficarem interessados no assunto poderão assistir quando quiser. Agora, 9h46, vamos fazer um intervalo no Revista Justiça e na volta temos o Giro de Repórteres daqui a pouquinho que você confere aqui na Rádio Justiça. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.